Quinta-feira, bichos! Quinta-feira, o Sancho, diabo. Com Hugo van der Ding. Estás a tocar uma sardinha? Tá. Sim, Congelada ainda. Congelada. só ficava toda mole. Vamos falar de sardinhas também. E esta música lembra-me sempre que estamos debaixo d'água. Sim, Que sim. podemos estar um dia debaixo d'água. Tem isso, tem. Por acaso, já vamos lá. Já faltam Neste mais. dia, já faltam mais. Neste dia, em 1735, gostam do ano de 1735? Gosto muito. Está quase a fazer anos. Todos os anos fará este Fará. dia. Aliás, não está quase, faz hoje, é verdade. Ops, É que estamos aqui ops, nesta 4 anos. É verdade, 1735. Morria em Amsterdão, uma cidade que me é muito querida, aos 30 anos. Uma idade que também me é muito querida. Epá, Mas isto disse, foi no cedo. Chile, foi no Chile mesmo. Falamos do cientista sueco Peter Artedi. Grande beijinho. Mesmo que acho que vão gostar deste senhor. Miúdo, sim, morreu com 30 anos, não é? O Peter nasceu na Suécia em 1705. Era alto, olho muito azul. Olho muito azul, eu adoro esta expressão. Olho muito azul. Sim, cabelo sim, muito sim. louro. Exatamente, verde, usava sempre uma roupa verde muito Muito verde. verde, uns verdes. claro. Quis ser padre, porque é uma coisa tão válida como outra qualquer, claro. Mas depois, no seminário, isto já nesta semana já sei mais vezes destas. Ele interessou-se pela medicina, não sei como no seminário, mas interessou-se. Não a brincar aos médicos. E pela ciência em geral e, sobretudo, a ictiologia. O que é, É Ana e Tiago? pitches. Muito bem. Por causa da Vocês às ictiofobia. Vocês às vezes surpreendem-me de uma maneira. Pitches. Mas mostra Pitches. só como eu injustamente ponho Claro, o nível tão- a nível fasquia dos disto é- meus sim, colegas sim. barra amigos. Pois. Pus tão baixos É as minhas quanto é que nos expectativas. tens? Claro. E que teologia é exatamente isso, Ana. E Tiago, agora, que também agora ficou assim. Sim. Apanhou boleia. Apanhei a boleia. Foste à boleia. Claro. Sim, sim. Eu que eu ia dizer. Ah, Tens a obrigação de saber o que é iteologia, que vives Pois, rodeado no meio deles por da- todos os pois, lados. pois. E às vezes até na tromba. Tumba! Assim, Asterix. Aqueles, há o Sharknado, sim, que é um sim. filme de terror péssimo em que há um tornado que leva Pá, tubarões sério? a matar as pessoas. Peruar? Nos Açores Tubarões Premissa, mas peruar. adoro, sim. já aconteceu isto ao Tiago com um atum. Já? Um rabilho. Assim, Saltam nas É um trombas, parecendo que não aleija. rabilhado. Fiquei rabilhado. Tornado. Ao ficar. Levar com um rabilho é ficar rabilhado. Tal e qual. Bem bom o rabilho. É um dos melhores atuns Sim, que há Adoro no comer. mundo. Sim. Vamos lá em frente. Vamos! Vira! É isso mesmo, simplesmente o estudo dos peixes. Simplesmente não, que os peixes são uma coisa muito difícil de estudar por duas razões. Não são poucos. Primeiro porque estão dentro d'água, Sim, parecendo que não. tal e qual. E depois porque mesmo quando os tiras, escorregam imenso. Portanto, é muito difícil de estudar os peixes. Muito giro. Na verdade, nós, as pessoas, em geral, os seres humanos, estudamos os peixes desde tempos imemoriais, se pensarmos melhor nisto. Como estudámos as plantas também. Talvez não com o interesse científico que nós hoje falamos, mas estudávamos para saber quais é que podíamos comer e quais é que não podíamos comer. Uau. Isto é estudar, não é? Isto Claro. é investigar e aprender sobre os peixes. Há mais de 5 mil anos os chineses, isto já depois, não é? Estava a falar da pré-história. Há mais de 5 mil anos os chineses levaram esta coisa, este observar os peixes no seu habitat natural, e levaram a fasquia um pouco mais e começaram a fazer aquacultura, ou seja, criavam peixes em tanques feitos para o efeito, não é? Apanhavam carpas quando o nível dos rios baixava. Quando o nível dos rios baixava, quer dizer, começavam a dizer palavrões. O Começava Rio a fazer- até falava bem, depois ficava Sim, mesmo. mas quando tipo... baixava ao nível do rio começava. Ei. Olha, Ok, veja lá que é se isto? constipa, olha esse decote e não sei o quê. Atualidade. Baixou o nível. Baixa um bocadinho, Xissa. Veja lá se a cadeira aguenta, viram esse também. Enfim, Ai, Jesus. passando à frente. E prendiam-nos depois em tanques. Levavam o quê? Levavam os ovos, deixavam as carpas pôr os ovinhos delas, e depois soltavam as carpas e cuidavam. Isto é incrível, 5 mil anos é? atrás. Sim, E como é que, quando eles nasciam, os pequeninos peixes, alimentavam-nos com os ovinhos dos bichos da seda, que era já uma indústria artesanal, claro. Na China usávamos para fazer seda. Grandes ratos, hein? Já viste? Já Grande estavam aqui a mesmo. ver a coisa, o Não é circuito. É fascinante mesmo, Uau, fascinante. E assim conseguiam controlar a produção, portanto não estavam dependentes de nada, tinham ali os seus próprios. Até que uma cana, até que uma chapada matava-se Claro, uma carpa. Vocês não acham que há assim uma dimensão qualquer quase mística da relação do homem
com a água e com o peixe, com os peixes em particular. Parece qualquer coisa mal resolvida da nossa ancestralidade qualquer que está cá dentro. É um mundo que não nos pertence, Sim, que nos pertence. é verdade. Ou Há seja, qualquer faz coisa- parte do nosso planeta, mas é tão distante como o espaço. Eu acho que é Sabemos. isso. Verdade. É A Lua é o homem, a humanidade conhece melhor a superfície da Lua do que o fundo dos oceanos. E claro, ao longo da história, é um facto. E ao longo da história, nós não imaginamos o que existe lá. É um mundo absolutamente inatingível para as pessoas, consegue-se já ir muito abaixo, mas o fundo extremo do mar é quase impossível que haja vida, porque não tem luz, não tem oxigênio, não tem. Oxigênio tem, mas não tem. Mas até se Água chegar lá tem, abaixo, mas- deve-se encontrar uma Sim. bicheza mesmo Existe, interessante. sim. Ou seja, porque já Existe, fomos existe. a alguns fundos, não é? Obviamente. E existe bicheza que sobrevive lá. Aliás, é incrível. Nós há pouco tempo, penso que o Emanuel partilhou connosco, procurem, que eu não sei agora É dizer. um site, onde. agora não me lembro É um do nome. site. Pode ser que o Emanuel. Em que é nos possível mande, ao ter longo uma desta noção emissão. da fauna É toda. incrível, é um site interativo onde tu vais baixando conforme a profundidade e vais vendo que tipo de bichos conseguem viver lá. Claro, os peixes, a maior parte deles que nós conhecemos, estão na superfície. Assim que começa o sol, não começa a ser cada vez mais escuro e, portanto, começam a aparecer criaturas sem olhos, por Sim, exemplo. sim. E além disso, há outra coisa, Tiago. Simbolicamente, a vida começa na água. Nós saímos da água. A Ana está ainda com o cabelo mais ou menos mais molhado. A Ana ainda está com o cabelo molhado. A Ana está-se a secar com uma toalha neste Eu momento. juro-vos que ainda esta semana pensei isso. Na minha piscina que frequento, sou a pessoa com mais mal nada nela. Estava a ver assim uma série de pessoas a nadar e meti a cabeça momentaneamente por baixo da água e olhei aqueles corpos a desfilar dentro de água e a pensar: há qualquer coisa aqui que nós desaprendemos, Sim, sim, qualquer elo histórico que Sim, nos sim. ligava àquele mundo Claro. e que estas pessoas estão quase mais próximas de si. E depois tem essa duplicidade, sendo o nosso berço ancestral é um berço que nos é absolutamente vedado. Pois é. Nós conseguimos estar dentro da água, mas não conseguimos estar debaixo da água muito tempo, como as Pois. outras. Estas criaturas fantásticas. Eu escolhi. Voar deve ser uma experiência incrível para os animais. Nadar não deve ser menos, não é? Pois é. Nadar daquela maneira, não é? Sim, claro. O sa. Ou então o fá, como as sardinhas nos seus cardumes. O site é Nada- nil.fun. Deep Sea. Chegam lá. Nil como- Nil. N-E-A-L. Ok, Neil. Ponto fun. Ponto .fun. Procurem porque vale mesmo. De Deep Sea. Mesmo a pena, lindo. Nós sabemos que os egípcios também cultivavam peixe. Cultivavam crack, estavam numas árvores. E os judeus também estudavam os peixes, sobretudo por causa das leis de consumo dos alimentos. Não? Aquelas preceitos, por exemplo, não comer animais com sangue, tem que se sangrar os animais. Portanto, estudavam também para perceber como é que os animais podiam ser amanhados. Amanhados é a expressão. É, exatamente. mesma expressão. É assim que a minha avó diz ainda. É verdade mesmo. O estudo mais a sério, mais académico, ou pelo menos como nós o conhecemos, mais académico, aparece com os gregos, que eram pessoas que, claro, já tinham mais cabeça para os estudos, não eram como os estroinas dos chineses e dos egípcios, aquilo era tudo também. Iam às aulas para desapertar o sutiã da colega da frente, não é? Era assim como é que são os chineses. Que visão! Meu Deus. Que visão! Aristóteles considerava o estudo dos peixes como um ramo da ciência, já deixou um tratado bastante completo no sentido de reconhecê-lo. Um cientista hoje retiraria dali informação, fascinante, o Aristóteles, de 117 espécies de peixes do Mediterrâneo, claro. Eram pescadas, claro, por pescadores que depois ele comprava-lhes e estudava os peixes. Estudava e depois fazia sashimi. Terminava o Fazia sashimi estudo com- com. exatamente. Nada se perde, tudo se transforma, já dizia o seu amigo Lavoisier. Isso há apesar de ter muitos anos vivido- depois. Quase 2000 anos depois dele. Claro, ele descreve-os e também vai anotando as diferenças comportamentais, isto é fascinante, entre os mamíferos e os peixes, perceber que bicho é este. Uau. Claro, fascinante. Os romanos, que eram menos amigos de estudar, não é? Mas herdaram aqueles conhecimentos, continuam vagamente a coisa. Um homem incrível. Um dia, sabe, por acaso sabemos a data certa da morte dele. Plínio o Velho, um grande naturalista e líder militar romano, que morre curiosamente em Pompeia, no dia do grande dilúvio, a erupção do Erupção. Vesúvio, sim, que foi também um grande dilúvio, mas de lava. É um dilávia. De lava. Este tipo, o Plínio Velho, vai acrescentar coisas aos estudos gregos, mas metendo aí uma coisa que o Tiago estava a falar, que é o imaginário. Já aparecem sereias, aparecem imaginar. Mesmo no tempo da expansão marítima, acreditava-se que havia monstros marinhos gigantes, o que talvez tenha a ver com o avistamento de baleias em algum sítio, apesar das baleias serem coisas conhecidas.
conhecidas, não é? As tempestades no Acho mar que que na deixam costa. pessoas completamente deslocadas Claro, também. portanto, havia um mistério enorme que subsiste até hoje. A gente sabe lá se não existe uma baleia de 777 metros Lá debaixo no d'água. fundo. Até ver lá a pessoa no não sabe fundo. nada. Lá É, no fundo. no fundo, eu própria também pessoa. tenho uma baleia dentro. Claro, habita em Mas nós. tem que se ter muito cuidado. A gente pensa assim, não vou comer mais este. À noite antes de ir para a cama, Exato. não. É isso, quando dá aquelas Há manchas. hidratos de carbono depois das 7, claro. impensável. Os peixes têm uma importância imensa depois também para os judeus e para os primeiros cristãos. Pedro, o mais importante dos apóstolos de Cristo, que é o primeiro Papa, era pescador, a quem Cristo disse, está no Novo Testamento, sem segundas leituras, larga as redes e vem pescar homens. Dixit, Cristo Dixit. Aliás, Pois, e aplica-se de facto hoje em dia, porque as redes sociais estão a absorver imensas pessoas e não há forma de se conhecer homens. sem ser nas redes Sem- sociais. Não, não, larga as a rede redes e anda a conhecer homens sem Eles ser homens nos online. bares e nas discotecas. É incrível como Cristo é de tal É maneira tão- um visionário que visionário. consegue 2000 anos as frases dele continuarem completamente atuais. Um grande beijinho também se nos estiver. Se estiver, não, Está com sempre, certeza, claro. óbvio. Isso está. Outra coisa, é tão importante que o próprio símbolo de Cristo é um peixe. Como sabem, o símbolo de Cristo é um peixe no cristianismo. Aqui por causa de um acrónimo engraçado, ou seja, as iniciais. A palavra grega para peixe, ictos, são também as iniciais de Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Muito giro, por isso é que é um símbolo, é um peixe. Quando se já se perguntaram porque é que é um símbolo, estão a ver, parece Sim, um peixe. claro, claro. E é por causa disso. Sabemos que também outras culturas do Havaí aos Maias estudavam e cultivavam os peixes sem tanques. Na Europa, o salto gigante vai acontecer com o século XVI, primeiro com o espírito científico do Renascimento e depois, claro, com a chegada ao mundo novo, descobrir tudo novo, não é? Esta descoberta de outros mundos, de outras ilhas, de outros sítios, no ponto de vista europeu, Claro. vai permitir até o Darwin estudar estas coisas todas, como sabemos que foi fora da Europa, onde há ratos e pinheiros, basicamente também, não é? Também não chegava muito longe. A Ana até se engasgou. Começam-se a estudar o quê? Os peixes dos rios e das costas do Brasil. E começam a aparecer também descrições. Olha, vira-te lá. Estou a ver nas tuas costas aí. As costas do Brasil. As costas do Brasil. Desculpa. E começam a aparecer descrições e desenhos de centenas de espécies absolutamente desconhecidas para os europeus. E também as primeiras tentativas de classificá-los, de agrupá-los por géneros, por essas coisas todas. No século XVIII, vénia para um dos grandes cientistas da história, o sueco Linneu, o pai da taxonomia, ou seja, criar um modelo de classificação das espécies, que depois teve ali uns retoques, mas usamos até hoje. Até usamos os nomes latinos, científicos que ele usou para a espécie, incluindo a nossa própria espécie. Claro que Linneu teve colaboradores, não é? Não fez tudo sozinho. E aqui entra um outro jovem, sim, um outro pai também, no caso chamado pai da ictiologia, um jovem de seu nome, Peter Artedi, que é o nosso morto. Eu vou contar a sua triste e comovente história. Como eu disse, ele era um apaixonado pelo estudo dos peixes. Ele conheceu o Linneu, ficaram amigos, também eram os dois suecos, não é? Ficaram amigos para a vida, no caso do Peter, bem curta. Claro, estes estudos e classificações implicavam muitas viagens para ver as espécies em loco. E andaram por muitos lados. A Lapónia, a Inglaterra também. Andavam nas costas, um do outro, provavelmente, também. A primeira vez que se tiveram que separar, eram dois amigos, andavam, isto era tudo muito no início era de preocupação, gente muito estudiosa, não é? E trocaram as cópias dos seus trabalhos, prometendo, se acontecesse alguma coisa um ao outro, as publicariam para não se perder aquilo que as pessoas viajavam atrás com as suas coisas, não é? Claro, o nosso Peter andou por muito lado, estudou muitos peixes, as suas notas são ainda hoje impressionantes no seu detalhe, na sua precisão. É incrível. Foram um contributo importantíssimo para o trabalho que o Linneu acabaria por publicar. Claro que nós hoje usamos, a taxonomia. É mesmo um miúdo muito especial. Certa vez ele foi para Amsterdão visitar uma das maiores coleções de animais que existia na altura para estudar os peixes. Não se sabe como nem porquê, provavelmente para estudar mais um peixe que terá visto. Caiu a um canal em Amsterdão e morreu assim, afogado. O Linneu acabou por incluir todo o seu trabalho na obra que ele publicou e que acabou por tornar o Linneu mundialmente famoso. Agora, por ter morrido numa terra estrangeira, este tão promissor cientista foi enterrado como pobre numa sepultura anónima nas traseiras de um convento lá em Amsterdão. É verdade. Uns anos depois puseram lá uma lápide com um poema em latim escrito por outro sueco contemporâneo, Celsius, o cientista que deu o nome aos graus. Muito fixe. Eu traduzi aqui o poema para vocês.
Aqui descansa Peter Artedi, que não era nem homem nem peixe, mas qualquer coisa no meio. Não era homem, pois passou a vida entre os peixes, e não era peixe, pois acabou por morrer dentro de água. O Peter Artedi morreu faz hoje 288 anos.